Neste momento de pandemia e legislações restritivas que passamos de atendimento no comércio e serviços, é natural surgirem muitas dúvidas sobre o direito dos consumidores. O vereador Alexandre Caminha, que é advogado e especialista em direito do consumidor, tem procurado alertar a comunidade sobre abusos e adequações. Enquanto vereador, me vejo na obrigação de estar passando essa informação a essas pessoas, né? Os consumidores continuam tendo seus direitos resguardados, muito embora estejam em quarentena. Nós, enquanto vereadores, ficamos em quarentena durante um período em casa, estão aos poucos retornando, retomando as atividades, muito embora eu tenha um pensamento meu, de que nós ainda devamos prorrogar um pouco mais essa possibilidade. Se você pode ficar em casa, procure ficar em casa. Quando sair de casa, use a máscara obrigatoriamente, porque você evita com que a outra pessoa possa receber esse vírus de você. Então, para a gente, tudo isso é novo, não só para nós, como para todo mundo, né? O mundo inteiro vai ter que se readequar a muitas coisas. Em cima disso, a questão dos direitos dos consumidores é algo que a gente também teve que fazer algumas adequações. Eu comprei um pacote para a Europa e como é que eu vou viajar para a Europa se lá está todo mundo infectado? Lá no começo tinha um procedimento que era um procedimento padrão, devolvia para o consumidor, porque nós estamos numa pandemia, então essa relação de saúde dá o direito ao consumidor. Por um outro lado, a gente também tem que olhar o lado da empresa, que ela deixa, vai ter que devolver um montante grande, e em cima disso fez-se um decreto, e esse decreto é o que está sendo hoje regulamentado no que diz respeito às passagens aéreas. O consumidor tem até 12 meses para remarcar essa passagem e a empresa tem até 12 meses para devolver esse dinheiro para o consumidor. O problema é, o consumidor vai conseguir viajar daqui a 2 meses? Ele vai ter férias novamente na sua empresa, ou então ele vai ter a condição financeira daqui a 2 meses para estar viajando? Não se sabe. Então, ficou algo muito confuso e eu continuo dizendo da mesma forma. Uma questão é um decreto. Um decreto não é uma lei. O que prevalece é o Código de Defesa do Consumidor. Entendo que o consumidor tem sim o seu direito resguardado, ele não pode pagar multa e o decreto diz que ele tem que pagar multa por isso. E não foi ele que deu causa, Então, assim, tem vários direitos que a gente tem buscado aqui algumas informações para poder passar para a comunidade. A academia, que ele deixou de fazer durante seus 30 dias de quarentena, é um acordo entre eles. Pode ser feito isso, de repente, para o próximo final de ano, ou dividido entre todos os meses, diminuir um valorzinho dessa mensalidade que ele não utilizou. As escolas particulares, por exemplo, ou as escolas públicas, não estão usando o ar-condicionado. A pública não paga nada, mas o particular está pagando por isso. Existiu uma diminuição de custo por parte da empresa, isso deve ser repassado ao consumidor. Como que vai ser repassado? Olha, nós vamos fazer um abatimento proporcional da sua parcela, nós vamos diminuir um pouco o valor dessa mensalidade, ou nós vamos abater para frente, ou algo assim. Mas, por um outro lado, a escola também pode usar da prerrogativa dos 30 dias de férias coletivas, as férias escolares, na verdade. As férias escolares, o ar-condicionado também não está funcionando. E se a gente for avaliar, quando a gente compra o serviço de uma rede privada de escola, você paga pelo ano inteiro e a gente divide durante 12 meses. O que precisa ser mantido é a grade curricular, e isso é obrigação. Se ele não cumprir com a grade curricular, aí sim existe a obrigação de devolver dinheiro e assim por diante. Mas, se existir algum tipo de abatimento no negócio, seja pelo ar-condicionado, seja por aquele prestador de serviço que ele deixou de executar, deve-se ter sim uma conversa entre as partes para um bom desconto. Minha carteira de habilitação venceu. Eu posso andar de carro? Não posso? Enquanto estivermos em pandemia, enquanto estivermos sob decreto do governador do estado de Santa Catarina ou um decreto municipal, esses prazos são suspensos. O que significa o suspenso? Lá no dia 18 de março, o governador fez o decreto suspendendo algumas atividades. Se a carteira venceu no dia 28 de março, ele tem 10 dias a partir da hora que voltar o decreto, ele terá mais 10 dias de utilização da sua carteira de habilitação, porque esse prazo ficou interrompido. Isso é muito importante, seja a carteira de habilitação, seja o documento do veículo, são obrigações que você não tem como fazer, porque você não tem como ir até o órgão. Hoje já faz-se muita coisa pela internet? Sim, se faz muita coisa pela internet, mas algumas não, como, por exemplo, a foto da habilitação. Porque isso é uma situação que surgiu recentemente para a gente e a gente tem orientado as pessoas nesse sentido.
Eu assinei o pacote de futebol. Esse pacote de futebol não está existindo, né? Qual é que é o prejuízo? O prejuízo do consumidor de não estar vendo o que ele pagou, né? Ele pagou por um serviço e o serviço não está sendo executado. Também é uma oportunidade que ele tem, tanto de cancelar o serviço, quanto de pedir um abatimento proporcional nas próximas parcelas. De novo, sempre acordo entre as partes. A legislação tem a previsão, sim, de dar o direito ao consumidor, mas hoje a gente vive um momento diferenciado. Uma situação é um exemplo da minha casa cortar o sinal. Lá do direito do consumidor antes de Covid. Cortou o sinal, passou um ônibus lá e ficou 15 dias sem internet. Esses 15 dias o consumidor tem o direito dele do abatimento. Ele ficou hoje 30 dias sem o serviço de futebol. Mas não foi só por culpa do consumidor e também não foi por culpa da empresa. Então, por isso que é importante ter, né, um equilíbrio entre essas partes. O meu carro tinha garantia até o dia 20 de março. Como vai ficar? É a mesma situação da carteira de habilitação. Vai ficar suspenso, quando retornar ele vai ter direito a mais 10 dias ou 20, conforme for a situação daquela garantia que ele tem. Ele não vai perder a garantia do carro, ele não vai perder a garantia do produto que ele comprou, seja um telefone celular, enfim, né? Porque ele não vai conseguir encaminhar para assistência técnica. Aos poucos as coisas estão retornando e quando as coisas retornam, seja ela pública, seja ela privada, seja ela, né? Aí retoma-se os prazos no que diz respeito à suspensão que foi dada em função de um decreto, seja municipal, seja estadual, seja federal. Nós tivemos um boom lá no início, né? Onde as pessoas abusaram no álcool gel, abusaram, né, em vários produtos como a máscara, a própria máscara, né, a luva, né, acabaram tendo valores exorbitantes. O que a gente orienta é que você possa guardar isso como prova, seja a água que aumentou, seja o leite que aumentou, seja a carne que aumentou abusivamente, porque até então, na teoria, não existiu nenhum prejuízo desse fornecedor, a não ser que ele comprove, poxa, olha, eu não pude fazer a entrega, eu tive que fazer uma entrega pelo Sedex, isso teve um custo adicional, por isso aumentou. Agora, ele tem um estoque guardado e abusar na venda do álcool gel, você vai caracterizar isso através de uma foto. Hoje todo mundo tem um aparelho celular. Tira uma foto, manda para o WhatsApp do Procon, que é o 999200083. 999200083. Esse é o WhatsApp do Procon. Você vai produzir a prova, deixar essa guardada e lá na frente, quando você constatar que esse preço voltou ao normal, está mais do que caracterizado um aumento abusivo. Cabe à empresa informar, né? Olha, poxa, eu tive realmente um custeio maior para isso. Se ela não teve, é multa. É penalidade prevista pelo Código de Defesa do Consumidor até o fechamento daquela empresa. O vereador Alexandre Caminha adiantou que a partir desta pandemia viveremos novos tempos e a sociedade terá que ficar atenta e se adaptar para este novo momento. Nós ainda vamos passar por alguns momentos no que diz respeito à questão do Covid. Não vai terminar de hoje para amanhã, libera o comércio está todo mundo liberado para sair. Hoje as pessoas têm medo de ir num restaurante. Elas têm medo de sair para comer num restaurante, que era algo que era corriqueiro. E daí quem perde tudo isso? É o consumidor que não está indo no restaurante, é o dono do restaurante que não está recebendo dinheiro e assim por diante. Por isso a gente precisa buscar aí as alternativas, seja venda pela internet ou algo assim. Todo mundo vai ter que se reinventar. E é isso que a gente precisa aprender com essa pandemia. Lá, os países asiáticos já fazem uso de máscara há muito tempo. Hoje, para eles, já é padrão de muito tempo. O cara está gripado, ele vai estar de máscara. Coisa que para a gente precisou de uma lei para obrigar nós a estarmos de máscara. Parece ridículo isso, mas é uma realidade. O brasileiro ainda não passou por isso, mas eu tenho certeza que daqui por diante nós vamos viver um novo momento para a história do Brasil, para a história de cada um que está vivendo esse momento no dia de hoje.